O Leia Mulheres, ele é uma proposta que nasce em 2014 com a escritora Joanna Walsh, né? Ela propôs, ela entrou numa livraria, né? E olhando as prateleiras percebeu que não havia quase livros de escritoras, né? E ela lançou nas redes sociais dela a hashtag Leia Mulheres. E foi um desafio lançado mundialmente. Aqui no Brasil nós tivemos 3 autoras, né, que em 2015 já a Juliana Gomes, ela convidou as amigas Juliana Lorotti e Michelle Henriques para transformarem a ideia da Joanna Walsh numa proposta nacional mais ou menos no molde de clubes de leituras, né, em livrarias, espaços públicos, bibliotecas. E em 2019, a Valéria Seranto, que é a minha parceira no Leia Mulheres Guaratinguetá, nós duas conversando, ela falou assim: Lila, eu vi uma proposta muito bacana que é do Leia Mulheres. E são clubes que a gente adere, a gente passa por uma seleção e organiza o clube de leitura, e o compromisso tem que ser mediado por mulheres e só ler autoras, né, durante o clube. Aí eu falei assim, nossa, muito bacana, a gente estava já procurando algumas coisas com leitura, com literatura para a gente fazer na cidade. Aí nós nos apresentamos para a Juliana, para o site, né, do Leia Mulheres, e propusemos, né, se nós poderíamos ser mediadoras do Leia Mulheres Guaratinguetá, né, e se a gente poderia formar. E nós fomos aprovadas, né, a gente passa por 3 etapas. A Valéria é da área de administração, agora caminhando para filosofia, eu sou da área de educação, né? Então, trabalho sempre com a leitura em nível de criança, né? Com as crianças, em escolas e outros espaços, mas queria trabalhar com mulheres, era um objetivo nosso, né? Aí passamos pelo processo de seleção e iniciamos o projeto. E tivemos também temos uma outra parceira que é a Rosinha Canuto, que ela é produtora teatral aqui em Guaratinguetá. E nós 3 aí resolvemos dar por início. Aí veio o desafio, qual o primeiro livro, né, que a gente iria ler. E aí a gente começou com Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, né? E fizemos o nosso primeiro encontro. Aí a Rosinha Canuto tem que a gente chama Jardim da Rosinha, e a gente fazer as reuniões lá. Foi assim que iniciou. Foi em julho de 2019, o primeiro encontro. Está muito gaguejado? Então, uma coisa que sempre me impressionou na questão da arte e da literatura é o que o Vygotsky chama de emoção estética, que é um sentimento como se a alma chegasse antes da compreensão, e aquilo te mobiliza de uma forma muito linda, impressionante, para o ódio, para a raiva, para a alegria, para a tristeza, aquilo te toca, né? Então é aquele momento em que você olha para uma escultura e aquilo te emociona. Você olha para uma tela, para um filme, ao ler um livro, aquilo te toca de uma maneira muito impressionante, muito diferente. E o Vygotsky diz que isso é constitutivo do ser humano, que é uma coisa que te faz, né, que te forma. E
E isso ficou muito evidente, eu acho que no clube, no Leia Mulheres em geral, em todas as obras que a gente trouxe, que a gente leu, e principalmente nesse momento. É como se nos fosse apresentada a realidade novamente, nós mesmas fôssemos apresentadas a nós mesmos novamente, e põe a gente em outro lugar, leva a gente para outra dimensão. Então, as seleções dos textos, né, e o momento de leitura, ao mesmo tempo que às vezes a gente tinha momentos que a gente queria fugir, que a gente não queria ler nada que nos provocasse uma reflexão do que estava acontecendo, que nos levasse para outra possibilidade de vida, de sociedade e de possibilidade de ser nesse mundo, nessa sociedade. Então, a gente escolhia livros que nos transmitissem mais alegria, mais a leveza, textos, né? Porque teve um momento na pandemia que a gente passou a ler contos, né? Que a gente podia ler todo mundo junto e partilhar, né? Os comentários, as discussões, e ao mesmo tempo textos que também faziam nos refletir sobre o momento, que às vezes a gente nem esperava, mas aquilo acabava vindo à tona porque era o que a gente estava vivendo, né? Então eu acho que a leitura e a mediação passa muito por isso. A Valéria Seranto, ela tem uma disponibilidade assim muito grande na seleção de textos, de obras. A gente discute muito isso. E eu tenho sempre uma tendência a buscar mais clássicos, e ela tem uma tendência ao contemporâneo, né? As coisas mais do momento. Então isso dá uma liga muito legal, porque é uma diversidade de textos. E o que vai nos apresentando é que o drama humano, né, e o drama social, ele perpassa a existência humana, né? Então, nesse perpassar, você pode descobrir situações de como foram lidadas há um tempo atrás. Os desafios parecem os mesmos, às vezes, nossa, está repetindo, mas aí a gente vê que o modo como a sociedade respondeu aquela situação foi uma, e a que nós estamos respondendo é outra. Mas existem alguns desafios, e isso é o Vygotsky fala muito também, que é a questão desse ser humano que nos constitui, que eles sempre são apresentados para nós, mas que o nosso repertório social, cultural, emocional das diferentes fases da existência humana são apresentadas de maneira diferente. E isso a literatura fala para a gente sem esse discurso, né? Nos toca mesmo nessa emoção, nesse ponto que o Vygotsky diz que nos constitui, né? Então isso eu acho lindo. E aí lembra também um pouco do Bakhtin, né? Quando ele coloca para a gente também esse papel da linguagem, que nos constitui também. Eu acho que a literatura e a leitura, ele tem esses dois vínculos, a linguagem muito poderosa, que realmente nos constitui, nos forma, e a emoção, o sentimento que é tocado, né? E isso ficou muito claro nos nossos encontros. Tinha momentos assim fascinantes, que a gente teve um último encontro, foi uma coisa linda, porque a autora, até vou ver aqui bom, a gente citar as autoras também é complicado, porque foram tantas, né? Mas o último encontro nosso foi com a escritora Miriam Scott, e foi o texto Terra Úmida. E ela traz uma realidade do norte, né, que é lá do Pará, Amazonas, Manaus. Ela conta a história das mulheres judias, que chegaram em grande número, né? Então, ao trazer essa realidade para a gente, ela traz ela como se nos apresentasse a nós mesmos, mulheres para mulheres mesmo. Então, apresentou todo um desafio que nós vivemos até hoje. E ela toca em pontos que a gente até se assusta, a gente fala assim, nossa,
eu estou vivendo isso agora, mas não tenho coragem nem de falar, nem de tocar nesse assunto, e ela fez isso para a gente e aí permite que a gente elabore. Então, eu acho que o principal papel da literatura nesse período é esse, nos apresentar para nós mesmos, em termos de humanidade, em termos de sociedade, em termos de mundo, né? E permitir que a gente, a partir da realidade, da ficção ou não, né, da realidade do outro, a gente se reconstrua, procure novos caminhos, abra novas possibilidades de ser. E eu acho que isso a gente viveu esse período com muita frequência e foi muito bacana isso. Olha, foi um desafio muito grande a pandemia, né? Eu lembro, o nosso último encontro foi dia 16 de março, presencial, de 2020. E foi até na biblioteca municipal, nós tivemos um encontro e aí ficamos pensando, na verdade foi um encontro do outro projeto nosso, que é o Roda de Conversas e Livros. E na semana seguinte nós teríamos um evento que seria em comemoração ao Dia das Mulheres, no Leia Mulheres, e a gente estava, enfim, seria também na biblioteca municipal e acabamos suspendendo. E aí veio toda a discussão que agora está se colocando no caminho inverso, né? Então, que a gente suspendeu um pouco o Leia Mulheres, ficamos pensando o que nós faríamos. Nacionalmente havia uma orientação primeiro que a gente não fizesse virtualmente, depois alguns grupos do país começaram, né, a fazer os encontros, a gente foi vendo a experiência, alguns faziam em formas de lives, né, geral, assim, em Facebook, né? E outros começaram a usar outras plataformas, o Meet, o Zoom, né? Aí nós resolvemos fazer nessa forma mais reservada. E aí qual foi o desafio? Mudou totalmente o público. Porque o nosso público que ia presencialmente, a gente tinha um grupo mais ou menos fixo, que ia todo mês, que participava das discussões, esse público não aderiu ao virtual. E aí mudou a geografia do nosso grupo, porque a gente promovia, mas teve um encontro que a gente tinha gente da Paraíba, da Bahia, de Santa Catarina, de Manaus, né, do Amazonas, daqui de Guará, de São Paulo, Jacareí. Então, mudou totalmente a geografia do nosso público, né? E uma outra coisa que a pandemia trouxe que foi muito interessante foi a possibilidade de trazer autoras. Então a gente conseguiu trazer autoras, como eu já citei, de Manaus, né, do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, de vários lugares. A nossa parceria com a Penalux, né, essa editora daqui de Guaratinguetá, também tem sido excelente, eles têm sido muito parceiros, nos apresentando essas autoras, construindo assim o contato, né? Então isso nos facilitou muito também. E a acessibilidade, às vezes teve outras autoras que não eram da Penalux, mas elas havia uma necessidade de encontro entre as autoras e o seu público, e do público com as autoras, que também foi muito viável. E agora o desafio se constrói ao contrário. Como é que a gente faz essa volta? Então nós adotamos a mesma postura do início, nós resolvemos dar um tempo, ver como a sociedade se organiza, os protocolos se organizam, e aí para a gente fazer essa volta e ver também, reconquistar o nosso público. A gente tem a página no Facebook, tem a página no Instagram, então a gente tem ali contatos, a gente tem alguns contatos assim pessoais, próximos, sem ser por redes sociais, que nós mantivemos o vínculo com o nosso público daqui, mesmo eles não comparecendo, a gente conversa com um, conversa com outro, e a gente então pretende
retomar esses contatos, né, para a gente fazer. Há uma vantagem que nós temos a nosso favor, que, como a gente falou, o Jardim da Rosinha, né, ele é um espaço aberto, é um jardim mesmo, então tem uma parte coberta, mais aberta, não é uma parte coberta fechada, que permite também a gente, nesse primeiro momento, atender aos protocolos, assim, de certo distanciamento, estar ao ar livre, o uso de máscara, né? Então, a gente tem esse espaço a nosso favor, que já permite. Agora, uma coisa que nós estávamos construindo é essa parceria com outras bibliotecas para que a gente também trouxesse mais para o centro da cidade, né? E pudéssemos, enfim, atender talvez um outro público aqui da cidade, que isso é um desafio nosso, né? Então, por exemplo, o Jardim da Rosinha fica no Caminho das Pedrinhas, né? E aí, para alguns, fica mais longe o público a chegar, né? Então, precisa do carro. Então, a gente queria, por exemplo, ver, a gente experimentou já em 2000, nos outros anos, nos nossos outros encontros, outros espaços, assim, parceria com cafés, com a Biblioteca Municipal, a Miriam, e aí para ver se o público se altera um pouco, para a gente atrair mais as pessoas. Porque o clube, embora seja Leia Mulheres, é permitida para todo mundo, só não pode ser mediado por homens e nem a leitura, né? A proposta é para lermos as escritoras. Então, eu acho que por enquanto nós estamos tateando, vamos ver esse novo normal, para onde a gente volta, como a gente volta. E também nós temos o desafio que a mediadora Valéria Seranto, ela está cursando filosofia na Universidade Federal de São João del Rei. Então, o virtual, o presencial levará para lá, né? Então, a gente também precisa ver essa logística. Enfim, nós vamos com calma, como a gente fez no começo. Olha, a pandemia trouxe, como todo mundo diz, vários desafios, né? E é impressionante várias soluções também, né? Porque a gente se tem que pôr em movimento, né? E uma coisa muito bacana, eu acho que assim, permitiu esse encontro nessa nova geografia entre o público, né? Então isso enriqueceu muito também o grupo, porque são realidades muito diferentes que vêm para conversar com o texto e com as leituras, né? E também abriu esse universo de, primeiro, obras foram disponibilizadas virtualmente, né? Então teve um período que houve um acesso muito grande a textos, bem no início da pandemia, e que textos às vezes raros, difíceis e caros, raros, difíceis e caros da gente ter acesso, né? Então isso eu achei que permitiu o contato com textos diferentes, com uma imersão em outros universos. Eu achei isso muito bacana. O outro foi que incentivou até o comércio mesmo dos livros. Então, eu achei que houve um empenho muito grande no facilitar a entrega, você poder comprar virtualmente, nesses meios eletrônicos. Então, o acesso para quem quis facilitou, mas também trouxe um outro problema, que nem todos têm acesso a esse mundo digital, a esse mundo virtual. Então, ao mesmo tempo que ampliou o acesso, bloqueou muitos de terem esse acesso,
né? Porque já não tinham. Não é porque foi lhe tirado de uma certa maneira, porque as escolas, né, os espaços públicos sempre tentaram, não, tem essa função, esse objetivo de minimizar essa exclusão, né, essas desigualdades, de serem uma estratégia de combate a essa desigualdade. Então, eu acho que isso é importante. Então, há esse paradoxo mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que foi disponibilizado, que ampliou-se a possibilidade de acesso, né, a muitas obras, até a essa parte comercial mesmo, de compra e venda, né, nos ensinou esse caminho. Muitas discussões que a gente não teria, porque a gente teria que ir até o lugar, acompanhar lançamentos, passou a gente poder ver em qualquer lugar do mundo, né? A gente pode ter acesso. Então, isso eu acho que foram ganhos da pandemia. Por outro lado, como em tudo, né, houve a questão das desigualdades e da exclusão, eu acho que ampliou, porque a nossa rede de internet não é uma rede assim super eficiente, não é uma rede democrática, assim, não está democratizado o serviço, muito pelo contrário. Então, houve um momento em que até quando não se sabia, né, para quais os rumos dessa pandemia, abriram-se os canais, disponibilizaram, então até deram um gostinho, né, para do que podia ser. Mas, à medida que se voltou, assim, não viu que ia se estender mais, e os serviços também precisavam sobreviver, viviam disso, né? Então, houve uma volta, olha, compra que a gente oferece o serviço, né? Então, eu achei que isso... E sabe que eu me lembro muito, eu fiz uma pesquisa em 2017, no estado do Rio Grande do Norte todo. E a gente teve a experiência assim, não, vamos fazer tudo virtual, toda a pesquisa virtual, porque todas as escolas foram em escolas, né? Todas as escolas têm internet, todas as escolas têm laboratório. Só que quando você via a qualidade, então, assim, todas as escolas tinham internet, chegava no máximo até a secretaria da escola. Quando se falava do restante da escola, não tinha. Em alguns lugares, nem na secretaria chegava. E aí buscava-se, não, mas pode ficar tranquilo que eles fazem parcerias com a Lan House do lado da escola, eles vão responder. Não era assim, ficou claríssimo que não era, que esse acesso era muito limitado, era uma coisa de discurso, né? Então, e eu acho que a pandemia revelou ainda mais isso, né? Então, tanto é que, por exemplo, nosso outro grupo de roda de conversas e livros era presencial também e nos bairros daqui de Guaratinguetá. Um dos primeiros bairros que a gente fez foi o Jardim do Vale. Nós fizemos uma parceria com a Associação de Bairros do Jardim do Vale 1 e fazíamos os encontros. Esse grupo, nós nunca conseguimos resgatá-los no virtual. Fizemos várias experiências, assim, a gente convidou para os encontros do Leia Mulheres, que eram regulares, daí o Roda de Conversa e Livros a gente faz mais no Facebook, em lives, também com encontros o nosso projeto foi encontro com autoras, né? Mas a gente resgatou só uma pessoa desse grupo. O restante a gente não resgatou, eles não vieram de jeito nenhum para o mundo virtual. Então, acho que foi a revelação, né? E os que podiam ter acesso, muitos que eram do grupo Leia Mulheres, não se adaptaram.
Então a gente teve esses dois desafios, o desafio do público que não tinha acesso mesmo, a internet não sustentava, né, o acesso ao serviço de internet não sustentava, e teve a não adaptação do público também ao mundo virtual. Então, eu acho que foi esse paradoxo que nós nos encontramos, eu acho que não só no mundo da leitura, mas em todos os serviços, né? Eu acho que é um novo caminho, né? Que acho que eu fico pensando muito na imprensa do Gutenberg, né? De como ela começou e como é que foi se fazendo esse acesso e essa distribuição. Olha, é impressionante, retomando uma coisa que eu já falei, mas como realmente a literatura, a arte em geral tem esse efeito na gente, né, de abrir possibilidades, de abrir caminhos, né. Então, ao ler as obras dessas mulheres todas, porque a gente tem, uma das propostas do Leia Mulheres é você tentar ler o mais diversamente possível as mulheres. Então, nos gêneros, né, poesia, romance, ficção, biografias, enfim, todos os gêneros possíveis, né? Como também de várias partes do mundo. Então, quanto mais a gente lê autoras brasileiras, regionais, internacionais, da maior diversidade possível, é importante. Então, e ao você ler essas diferentes obras, você vai vendo um pouco dos desafios, né, que elas venceram. Então, porque no Leia Mulheres, a gente tem um roteiro, pelo menos aqui em Guaratinguetá, a gente tem o seguinte roteiro. A gente alimenta a página do Facebook com informações sobre a autora, desculpe-me, sobre a autora, então biografias, vídeos, que retratem, né, resenhas sobre a obra, apresentando a obra, apresentando a própria autora, né? E com isso você cria um acervo de informações sobre como elas venceram os próprios desafios, como é que elas foram se constituindo enquanto mulheres, enquanto profissionais, enquanto autoras, enfim, enquanto seres humanos, né? Os desafios que elas venceram. E aí há uma série de identificações e, ao mesmo tempo, de outras propostas, de outras soluções que elas construíram e que você pode construir para a sua vida, né? E ao mesmo tempo, você também traz aquelas que não conseguiram, né? Há textos que mostram aquelas que foram vencidas pela sociedade, pela cultura do momento, pelo machismo, pelas famílias patriarcais, tradicionais, né? Então você apresenta aquelas que construíram um outro caminho, né, para si, para a sua vida, e aquelas que não conseguiram, mas de alguma forma tinha uma rebeldia, né? Tinha uma resistência ali que às vezes eram muito inesperadas, né? E aquelas que sucumbiram. Mas é importante porque mesmo essas que sucumbiram, ela te apresenta a possibilidade, olha, cuidado. Acontece isso também, então, e ao mesmo tempo rompe a solidão, não aconteceu só com você, aconteceu com outros, né? Então, e você, ao se manter na leitura e na diversidade, você vai vendo os outros caminhos que outros construíram. Ao mesmo tempo, vai construindo uma unicidade, né, uma identidade com as pessoas, com os seres humanos e com as mulheres mesmo, que às vezes eu acho que não tem. Quando a gente tem só o modelo masculino, você fica se sentindo realmente menos ou mais até, às vezes em alguns casos, mas você fica pensando assim, nossa, mas eu sou sozinha nisso, então isso rompe, né? Então eu acho fundamental
fundamental, porque você vai construindo outras possibilidades de ser e acreditando de que pode. Outras conseguiram, então você também pode conseguir. E a questão da construção dessa rede, né? Que é uma rede que rompe tempo e espaço. Isso eu acho muito bonito mesmo, é muito lindo. Aí eu volto no Vygotsky, que é essa emoção estética que promove na gente, que nos mobiliza de alguma forma, que nos toca. E esse texto pode estar, por exemplo, se você pegar na Clarice Lispector, esses textos estavam nos jornais diários. Né? A Ruth Guimarães, a mesma coisa, estavam nos jornais, nas revistas para as quais elas escreveram. Então, aonde esse texto vai nos encontrar, né, na sua materialidade, é muito diverso. Ele pode estar num jornal, pode estar num blog, pode estar numa mensagem do Instagram, pode estar num texto do Facebook, pode estar numa mensagem de WhatsApp, quer dizer, assim, ele chega de alguma maneira, mas daí ele nos remete a uma outra discussão seríssima da nossa sociedade, que é a questão da alfabetização. Assim, e agora essa pandemia retoma essa discussão de uma forma gritante, quer dizer assim, para que isso possa acontecer, para que esse acesso possa acontecer, você tem que garantir a educação, você tem que garantir o conhecimento da leitura e da escrita.